Tamara Ramos é uma escritora versátil. Em seus trabalhos estão livros de poesia, contos e histórias infanto-juvenis. Sua última publicação, O Neurótico no Divã, é uma comédia filosófica. A obra, que foi lançada em várias cidades brasileiras, trata da loucura com humor e profundidade. Olá, vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo, você já sabe, é sobre literatura. E hoje a gente conversa com a escritora Tamara Ramos. Tamara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço, é sempre bom. Nós estamos com um dos seus livros aqui, eu já sei que você tem outros livros, mas o seu último livro, que é Um Neurótico no Divã. Estamos aqui também com a caneca especial, que vai ser vendida junto com o livro. E eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre essa obra. A obra O Neurótico no Divã foi uma grande alegria. Eu morei em 2011 em Portugal e eu já estava há 3 anos estudando a psicanálise por conta própria. Eu acho que todo mundo tem uma neurosezinha escondida, todo mundo tem uma coisa mal resolvida. E quando eu decidi ir para a Europa, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Então eu fiquei juntando dinheiro para viajar. E aí tive essa neurose, falei, meu pai, um monte de coisa para resolver na minha cabeça, precisando conversar e não tinha como fazer. Eu tinha 2 opções, ou eu marcava a terapia, ou eu viajava, juntava dinheiro para viajar. Então eu fui na internet, comprei vários livros sobre terapia, comprei Freud, comprei Jung, comprei o que estava mais de acordo, né, com o que eu acreditava e comecei a estudar sozinha. E quando fui para a Europa, eu tive uma experiência muito interessante, que uma amiga minha lá, uma grande amiga, teve um surto psicótico lá. E eu fiquei 15 dias frequentando um hospício em Vila Real, uma cidade próxima ao Peso da Régua, no norte de Portugal. Então, quando eu voltei, eu estava com muito material sobre isso, que eram anos de estudo da psicanálise autodidata, e essa experiência real com os loucos do hospício e com o surto psicótico. E aí o neurótico veio dessa experiência toda aí que... foi bem bacana botar essa obra no papel. E o livro traz uma história específica de algum personagem? Na verdade, o livro trata sobre a questão da loucura e da normalidade. É muito tênue a linha que separa o que é ser normal e o que é ser maluco, né? Então, na verdade, é um médico, ele tem um paciente que é totalmente esquizofrênico, louco, e ele começa a tratar esse paciente. E no final ele começa a se sentir muito mexido, tocado com a experiência do paciente e começa a achar que louco é ele, não o paciente. Então é uma comédia, tem muito humor, mas a base toda ela é muito bem fundamentada na psiquiatria e na psicanálise. Então eu estudei muito mesmo, de uma forma bem específica, literatura específica, para poder trabalhar a obra. Como você comentou agora, você utiliza do humor como uma ferramenta mesmo na literatura. É um desafio? Eu acho que é um desafio, mas até para você trabalhar com a loucura é engraçado, né? Uma pessoa em pleno surto psicótico, ela não fala coisa com coisa, né? Ou então quando fala, você fala, meu Deus, mas isso até tem sentido, mas fora de... Eu acho que a própria história da loucura, ela tem humor, né? São os nossos próprios desajustes internos. Mas o humor é uma coisa muito minha, da minha personalidade. Todos os meus livros têm um humor muito forte. E como é que foi o processo de produção mesmo do livro? O livro, esse livro foi escrito até num tempo em recorde, eu acho que em 2 semanas ele estava pronto, concluído. Eu, em Portugal, eu estudei muito a literatura, eu estudei muito Alan Bennett, que é um escritor de teatro inglês espetacular. Eu estudei um pouco do Milan Kundera, que é um escritor tcheco. E esses autores trabalham muito com textos curtos. Então, não bota muita, não tem uma situação muito descritiva, nada. Eles produzem de uma forma bem limpa e enxuta. Então, o Neurótico foi um desafio para mim trabalhar essa questão enxuta. Em 2 semanas ele estava pronto, tudo que era demais ele foi tirado e concluiu e foi enviado para o concurso de Anchieta, né? Que aí venceu, mas o trabalho foi assim, foi feito dessa forma, assim, uma tentativa de enxugar qualquer tipo de excesso de descrição. Eu queria aproveitar que você comentou sobre o prêmio. Como é que foi esse processo? O prêmio foi para mim uma grande alegria, porque o processo todo de publicação do artista brasileiro, né, do autor, ainda é muito difícil. E o prêmio, ele não só reconheceu um talento novo, como ele permitiu o processo de publicação. Então, para mim foi uma grande alegria. Eu estava até viajando, estava dando uma oficina de escrita criativa em Minas, quando veio o resultado do concurso, eu pulava dentro do hotel, falei, gente, eu não acredito que eu ganhei esse prêmio, né? É o prêmio Anchieta Arte e Cultura. Arte e Cultura. E isso é uma coisa muito bacana que o Espírito Santo tem. Eu não sei como é que está nos outros estados, mas aqui no Espírito Santo o investimento para a arte é espetacular. Eles estão dando, os editais são maravilhosos. O ano passado foram 7 milhões de reais investidos só em arte. E para a gente é muito bom, porque o artista ele não tem uma renda fixa. É muito difícil para a gente viver da arte, né?
Eu não tenho um salário fixo que todo mês cai lá. Então, a gente depende de estar vendendo livro, de estar fazendo oficina, das pessoas gostarem da arte, se interessarem por isso. Então, é muito bacana ter essa parceria com o governo de incentivar. E a Prefeitura de Anchieta teve essa iniciativa. O Neurótico ganhou em primeiro lugar o concurso de Anchieta, foi muito bacana. E deram todo o apoio para a gente publicar e tudo. Então, foi bem bacana. Foi uma experiência maravilhosa. Tamara, e o processo mesmo de edição, de publicação do livro, mesmo assim, está impresso na sua mão? Como é que foi isso? Ai, gente. Gente, isso é uma maravilha. Assim, primeiro que você fica estressado, você liga 500 milhões de vezes para o editor, né? Mas e aí, já tá pronto? Como é que tá? Como é que não tá? E tal. E o meu pai, ele desenha, ele é pintor. Ele é advogado, mas o sonho dele é pintor. Lá em casa todo mundo é artista. Meu irmão é maestro e meu pai pinta. Então eu convidei meu pai para fazer toda a parte de ilustração do livro. Aí ele fez as partes e aí a gente foi juntar tudo isso na edição para poder botar do jeito que eu queria e tal. E cada prova que chegava eu suava frio, mas não tá bem assim, tem que mudar a letra e tal. Até chegar o livro pronto na sua casa, você fica sem dormir. Eu, pelo menos, ansiosa, fiquei. Mas também é uma realização espetacular. Quando você vê ele pronto, é muito bacana, né? Leva um tempinho. E eu queria aproveitar e saber com relação às críticas. Você mesmo explicou que o seu estudo sobre a psiquiatria foi um estudo mesmo autodidata, não foi uma coisa, né, profissional, mais, né? acadêmica. Psiquiatras tem que ser médico, a psicanálise que é mais livre. E você chegou a receber críticas de pessoas da área, críticas positivas. Foi. Você esperava essa repercussão toda? Isso para mim foi assim, uma grande surpresa, uma grande honra. Um dia antes do Neurótico ir para a gráfica, para estar pronto, impresso, eu encontrei um livro num sebo sobre psicose e neurose. Um livro esburacado, feio, assim, sem capa, velho. E eu falei, nossa, mas o tema me interessa. Eu comprei o livro. Paguei uma mixaria, levei o livro e li. Li o livro numa sentada. Quando eu terminei, eu falei, meu Deus, eu vou ter que mudar todo o Neurótico. Faltava 24 horas para ele ir para a gráfica. Eu passei a noite inteira trabalhando nele, reescrevendo toda a parte teórica. Aí eu trabalhei a noite toda, botando para adaptar algumas coisas que eu achava que eu não tinha ainda captado, não tinha entendido antes dessa obra. E aí mandei. E essa obra é da doutora Carmen D'Ameto. A doutora Carmen D'Ameto é uma das maiores psiquiatras do Brasil. Ela que trata dos atores globais, todos. Ela é muito conhecida, ela já tem 72 anos. Ela foi diretora do Pinel. Então, assim, é uma sumidade. E aí eu descobri na internet que ela era viva, porque a maioria dos psicanalistas que eu estudei não estão mais vivos. Eu descobri que ela era viva e aí eu entrei em contato com ela pela internet. E falei, doutora, a senhora não sabe, eu peguei um livro seu e aí eu tive que passar a noite virando, trabalhando nesse livro e tal. Aí ela me respondeu, um amor de pessoa, e ela falou, eu quero ler o seu livro. E aí, assim que eu falei, olha, assim que chegar na gráfica, o primeiro exemplar é seu. E eu realmente mandei, fiz uma dedicatória, eu agradeço a ela dentro do livro, eu faço um agradecimento a ela, e encaminhei. E aí ela me mandou um e-mail que eu fiquei muito emocionada. Ela falou assim, olha, eu estava pegando Dostoiévski para reler, o duplo de Dostoiévski, quando chegou o seu livro na minha mão. Eu parei tudo e falei assim, ela conseguiu fazer em 100 páginas o que Dostoiévski não fez em tudo. Então, para mim, foi uma grande alegria, né? Ela ainda brincou comigo e falou, cuidado, tô vendo que eu vou ficar sem paciente, né? Então, ela me apoiou e hoje ela está me apoiando na divulgação do Neurótico. Então, isso é uma coisa espetacular, porque eu não sou dessa área, eu sou formada em Direito, eu não sou psicanalista. E você ter o reconhecimento de um profissional desse calibre, né, de uma obra que é uma ficção, que não tem a intenção de ser um relato de científico, foi muito bacana. E, além disso, teve as críticas também da literatura russa, foi muito comparado ao texto de Nikolai Gogol, que é uma coisa também que me deixou muito surpresa, porque eu sou uma grande fã do Gogol. É Gogol, na verdade, né? A gente no Brasil chama Gogol, mas o nome é Gogol. E são textos curtos, são textos que foram adaptados para o teatro. Então, eu fiquei muito feliz de como as pessoas receberam o livro e como identificaram com esses grandes escritores. E, Tamara, o seu livro ele foi lançado em várias cidades também. Foi. Deve ter sido uma alegria, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer mala e viajar, né? Eu fui para Portugal, assim, a minha primeira experiência para Portugal, eu fui com um endereço do Facebook na mão, eu não conhecia ninguém. Então, eu cheguei meia-noite no aeroporto, olhei, falei, muito bem, vou para onde agora? Chamei o taxista e falei, me leva para o hotel mais barato. Então, foi assim que eu cheguei em Portugal, sem conhecer uma única pessoa, sozinha com a minha mala na mão, né? Então, eu tenho essa coisa da viagem. E aí eu falei, não, eu vou lançar o Neurótico, eu quero levar para as escolas, eu quero levar para as pessoas, né, que eu conheço, eu quero levar para os jovens, eu quero levar para os adultos, para os psicólogos e tal. E aí eu comecei uma turnê do Neurótico em 2012, que rodou aí várias cidades de Minas, rodou Santos, eu sou de Santos, eu sou nascida em Santos, rodou Guarapari, Anchieta, e a gente fez aí uma grande turnê do Neurótico.
Em algum momento, quando você estava escrevendo o livro, você imaginou esse alcance, essa repercussão que ele ia ter? Nunca, a gente não tem noção. A gente escreve. Primeiro que o ato de escrever para o escritor mesmo é uma coisa que a gente não controla, né? Eu converso muito com os meus amigos, eu falo, gente, eu preciso arrumar um jeito de me acalmar e parar de pensar, né? Porque a gente escreve, porque a gente vai, ou a gente escreve ou a gente explode, né? A cabeça vai explodir. Mas você escreve muito, você não acha que o seu estilo vai agradar. É difícil a gente ter essa noção, né? Então, para mim, foi uma surpresa maravilhosa, assim. Foi muito bacana. A experiência do Neurótico está sendo espetacular. Tamara, eu queria que você contasse também a questão do seu livro que vai para fora do país representar o Brasil. Como é que vai ser isso? Isso foi muito legal. Isso é uma coisa que eu não esperava também, né? O meu irmão é maestro, né? Também artista, e ele sempre fala assim, olha, o importante do artista é ele fazer a obra. O resto, qual é o rumo que ele vai seguir, não está nas nossas mãos. Então, o Neurótico, eu fiquei muito feliz porque foi convidado para representar o Brasil na Feira do Livro e da Imprensa de Genebra, o Salão Internacional do Livro e da Imprensa de Genebra. Então, eu estou muito feliz, recebi o convite em francês, fiquei toda, né, me achando com o convite francês. Então, né, o Neurótico vai para a Suíça, Genebra. E isso é bacana, eu acho que a gente vai só representando o nosso país, vai levando a língua portuguesa. O Brasil hoje está todo mundo de olho no Brasil, né? E eu não vou representar só, eu não vou estar lá só como brasileira, mas vou estar representando também todos os países que falam a língua portuguesa. Então vai ser um grande intercâmbio com o pessoal de Moçambique, Portugal, vai ser bem bacana, vai ser um encontro lusófono, né, dos artistas lusófonos, vai ser bem bacana. E uma responsabilidade. Uma responsabilidade, é muito bacana. Eu estou ansiosa, estou animada para viajar. Agora eu queria, mudando um pouquinho de assunto, né, que a gente já falou do livro agora, eu queria falar das suas outras produções, porque você não tem só Um Neurótico no Divã, você tem outros livros, inclusive para criança, livro de poesia. Como é que é essa confusão? Você gosta de tudo um pouco? Eu acho que, se a gente olhar os adolescentes, assim, o pessoal mais jovem que escreve, geralmente começa com poesia, né? Aquela coisa lá dos 14 anos, que você começa a mexer com poesia e tal. E eu me profissionalizei mesmo como escritora, já tem alguns anos, eu tenho uma agente literária que trabalha comigo em São Paulo, ela que me apresenta para as editoras e tal. E ela que falou, Tamara, você tem que escrever um infanto-juvenil porque é mercado, né? O pessoal agora tá comprando o infanto-juvenil. E eu tinha essa rejeição, como é que eu vou escrever um infanto-juvenil? Não é a minha linha e tal. Mas eu vou contar a história porque é engraçada. Quando saiu em 2010, Alice no País das Maravilhas, no cinema, eu fui assistir com uma amiga de tarde. Vamos assistir. Tá bom. E eu fiquei passada quando eu vi aquela lagarta azul fumando cachimbo. Que não tem a lagarta? Falei, gente, mas isso é que é infanto-juvenil, isso é o máximo, eu posso tudo aqui, não tem limite, né? E eu saí totalmente inspirada, falei, eu vou escrever um livro infanto-juvenil porque eu vou viajar, vai ser uma loucura, pode tudo, né? E aí foi o que me deu esse clique de escrever. Então eu acho que foi inspirado um pouco nessa coisa da Alice no País das Maravilhas. E a Fiona, o Jardim Secreto, é uma fábula moderna, ela é uma jovem moderna do nosso tempo real, que não quer saber de garoto, nem quer casar, nem nada. Ela quer viajar o mundo, mochileira, ela é meio meu alter ego, assim, né? E aí ela vai cair num lugar totalmente diferente, ela vai para um tempo medieval, não tem internet, não tem água, não tem nada, e ela vai viver nessa vida, né? Ela é uma garota do tempo moderno vivendo numa era medieval. E é muito bacana, assim, eu acho que foi uma experiência muito legal e eu acredito muito na lei da atração. Eu sou uma pessoa que eu acho que tudo que você bota foco, que você bota muita energia, você materializa. E quando eu fui para Portugal, eu já estava com a Fiona pronta e eu fui morar num lugar que eu tinha a sensação de que eu tinha caído dentro do livro. E eu olhava e falava, gente, eu estou morando no país da Fiona, em Sleeping Village. Eu acredito muito nisso, eu acho que quando você bota, eu acho que o universo é mental, você primeiro passa por aqui para depois se manifestar, né? Então eu tenho muito essa coisa de pensar e focalizar. E eu tive essa experiência com a Fiona, de repente eu estava no meio de uma feira medieval em Portugal, falei, gente, isso aqui é a história da Fiona que eu escrevi e eu caí dentro da história, né? Então a Fiona é um espetacular, assim, uma experiência fantástica que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Tamara, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Hoje o bate-papo é com a escritora Tamara Ramos. Tamara, a gente estava falando do seu livro de infanto-juvenil, que é o Fiona e o Jardim Secreto. Também falamos sobre o seu livro, que é O Neurótico no Divã, que é um livro de comédia para adultos.
Como é que é o desafio de escrever para criança? Você mesmo comentou que não era, né, o seu hábito inicial na literatura. Como é que foi esse desafio? Olha, foi muito bacana. Eu acho que hoje em dia as crianças estão muito espertas, assim, né? A literatura, com 9, 10 anos, eles estão lendo tudo. E são livros complicados. Você pega esse Eclipse, que é um livro que é para adolescente, uma criança de 10 anos já está lendo. Então, eu acho que hoje a gente tem uma facilidade maior, uma flexibilidade maior com a linguagem, eles entendem mais, eles são da geração do videogame, do cinema, é tudo muito, eles são mais como é que a gente fala? Mais precoces, assim, né? Mas eu acho que você tem que tomar cuidado, claro, porque o neurótico é uma linguagem muito intelectual, não é uma linguagem, ele é considerado, eu não chamo nem de romance, eu falo que é uma comédia filosófica, porque ele é filosófico, ele faz você pensar e tal. E o livro para criança você tem que ter um pouco mais dessa coisa lúdica, né? Você pode botar um duende no meio da história, você pode dar uma viajada, assim, que você não pode num livro adulto. Mas eu acho que é uma experiência, quando escreve, quando você tem essa inspiração, você quer mais variar e experimentar diversos modelos, né? Diversos tipos. E na sua experiência mesmo como escritora, você chegou a comentar que você foi estar em escolas também, né? Foi. Você acha que o livro para criança, ele tem que ter a questão dos valores morais? O seu livro tem? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho super importante. Eu acho que hoje está tudo muito permissivo. Eu acho que hoje as crianças estão muito precoces. Por um lado é bom porque elas acompanham, pegam um ritmo, né, mais rápido. Mas por outro, eu acho que está muito, tudo pode, não tem, sabe, não tem problema nenhum. Filho não respeita a mãe, filho não respeita a professora, é tudo do jeito que eles querem, não tem hora para dormir nem nada. Existe uma liberdade maior. Então, eu procuro nos meus livros trazer um ensinamento moral, porque quando a gente é adolescente, a gente tem uma visão muito ingênua da vida, a gente, né, tem aquela rebeldia e quer fazer e tal. E depois você fica mais velho, você vê que aquilo não é bem assim, que existem leis na vida, existem algumas coisas que você não pode pular muito, porque você vai se dar mal ali na frente. Então, eu gosto de educar as crianças de uma forma inteligente, eu acho que eles não são bobos, a gente tem que ter essa percepção com a criança de que ela não é boba, que não vai enganar ela com palavrinha, né, com a chapeuzinho vermelho, você não vai conseguir. Mas eu acho que passar uma mensagem é importante, você passar um fundo moral, fazer ela pensar, fazer ela ter sentimento. Eu tenho um livro para criança que chama O Menino Pastor, que foi uma experiência que eu tive na Espanha, de ver os pastores de ovelha e tal, né? Então é um menino que é um pastor, e aí vem uma menina da cidade grande com um pai que não tem respeito nenhum, que quer pegar as ovelhas e atira e vai pescar e não tem aquela... E aí depois ele troca e ele vai para a cidade grande para aprender com ela. Então isso tudo faz a criança se emocionar. E eu tenho um projeto em São Paulo com a minha gente, que são os leitores profissionais. Então, depois que a gente termina um livro, a gente manda para esses leitores sem o nosso nome, eles não sabem se foi um homem que escreveu, se foi mulher, nada. E para testar, chamam o beta reader, que a gente chama, que eles vão testar para ver se aquele livro está de acordo ou não, se vai agradar ou não. E O Menino Pastor foi lido por crianças de 8 anos e assim, todos choraram. Foi uma coisa engraçada, porque veio esse retorno, meu filho ficou muito emocionado, chorou e tal. Então tem que trabalhar essa sensibilidade da criança através da literatura, eu acho importantíssimo, tem que ter. E com relação à leitura, pela sua experiência, as crianças estão lendo mais? Olha, a gente tem um problema no Brasil, 50%, isso é uma estatística agora de 2012, no Brasil, apenas 50% da população brasileira pode ser considerada leitora. Olha só, é muito pouco, né? E fora isso, se você for pegar, a média de leitura são 4 livros anuais, 4 livros por ano é a média de leitura. E em primeiro lugar está a Bíblia. Então, falta essa questão da literatura e tal. Então, a importância de ler, eu acho importante porque ela muda o seu mundo, você vive outras vidas quando você está lendo, você tira muito preconceito, você elimina uma série de resquícios que você tem de educação, abre a mente, né? E você se transforma uma pessoa melhor, um cidadão melhor, né? E para o escritor é essencial? Um escritor que não lê nunca vai virar um escritor, né? Eu leio muito, meu hábito de leitura é intenso. Eu até procuro ler menos, assim, às vezes eu falo, vou tirar férias. Aí quando eu falo em tirar férias, imediatamente vem um livro que eu quero ler muito. Aí eu falo assim, gente, mas isso não é férias, isso é trabalho. Então, assim, não tem como você escrever se você não lê muito. Você tem que ser um bom leitor para depois se tornar um bom escritor. Não tem outro caminho. Eu queria falar também sobre a sua história de persistência na literatura, que foi uma história mesmo de bater de porta em porta e receber muito não. Muito não. Conta pra gente como é que foi esse caminho. Isso é uma coisa assim, eu acho que o artista, primeiro eu acho que o artista mesmo, o artista nato, aquele que nasce artista, ele não tem muita opção. Eu falo, você não tem, porque você cria o tempo inteiro, sua cabeça ela cria o tempo inteiro, você não consegue fazer outra coisa. Eu sou formada em Direito,
E eu não conseguia atuar no direito. Aquilo para mim era impossível. Minha cabeça estava lá na Fiona, entendeu? Eu não dava. Então, eu acho que é um caminho, assim, para você ser aceito no mercado literário, para você ser como um profissional da arte, é um caminho muito difícil. No Brasil ainda há muito preconceito, então ainda há um excesso de supervalorização dos autores internacionais, não se abre porta para quem é novato. Ah, mas você não tem nenhum livro publicado? Aí, você não tem nenhum livro publicado, você também não vai me dar a chance de publicar, nós vamos ficar assim, né? Então foram muitos anos recebendo não. A Fiona do Jardim Secreto foi negada, olha, eu nem sei por quantas editoras, foram mais de 8. Eu estive em Portugal e bati em todas as portas. A gente até estava conversando aqui nos bastidores sobre a J.K. Rowling, que ela teve também no Porto, antes de publicar o Harry Potter, ela viveu no Porto, ela viveu aonde eu morei. Ela bateu com Harry Potter em todas as editoras, na Inglaterra, em Portugal, em tudo, e recebeu não, né? Levou 7 anos para publicar. E eu acho que essa história é mais ou menos de todo mundo. É muito difícil você dar uma sorte logo de primeira nesse caminho. E se você não tiver persistência, você não consegue, porque você vai levar muito não. Se você não tiver muito focado e você não tiver consciente do seu trabalho, você vai ficar sem autoestima, vai achar que seu trabalho não é bom. Então você tem que estar muito... Você tem que acreditar. Primeira coisa é acreditar. Segunda coisa, agora é uma dica que eu vou dar para não só para os autores, mas para qualquer pessoa em qualquer profissão, no que quiser fazer na vida. Estude a lei da atração. Eu falo isso em todas as minhas palestras. Vai assistir o filme O Segredo, vai assistir o filme Quem Somos Nós. Muda a mentalidade. Porque aquilo que a gente acredita, a gente atrai pra gente. Se você fica, isso eu nunca vou conseguir, aí não vai mesmo. Então, as adversidades fazem parte, você no final você fica mais forte e a história fica mais bonita para contar, né? E Tamara, como é que foi quando você bateu na porta que falou finalmente, sim, vamos publicar? Como é que foi isso? Olha, isso foi uma coisa engraçada. Parece que quando uma coisa sai, o resto todo sai. Então, o Neurótico saiu, a crítica foi muito positiva, eu investi muito. As pessoas acham que o artista vai cair do céu, né? É dinheiro investido, as viagens, é tempo investido, as viagens eu que tinha que pagar. Aí você liga para um amigo, eu posso ficar aí porque eu não tenho onde ficar, você não tem dinheiro para hotel. É uma loucura, é uma loucura, é uma vida boêmia, é assim, sabe? O artista, eu me considero meio cowboy, assim, você não tem jeito, senão você não faz. Então, eu acho que me deu muita visibilidade, e aí quando eu mandei os outros livros, já veio com todo o respaldo do Neurótico, né? Então, as portas começaram a se abrir de uma forma mais fácil. Eu já estou com 2 agora aí, tem o Tango para Alice que vai sair também esse ano, que é no mesmo estilo do Neurótico, mas é feminino, porque no Neurótico não existe personagem feminino, é só homem. É um universo masculino, os homens amam, as mulheres leem e falam, meu marido não vai ler isso de jeito nenhum, porque ele vai se separar de mim. Então existe uma triagem, né? É um universo masculino e o outro já é o feminino. E os dois com a base na psicanálise. Mas como veio com o respaldo do Neurótico, aí veio da Carmen da Mito apoiando e tal, foi abrindo portas. Mas até você abrir a primeira, é um sofrimento. E como é, assim, ter esse incentivo para continuar, mesmo depois de um não? Porque deve ser difícil, você receber tantos não, chega uma hora que você pensa, será que isso é para mim? Ou não teve isso com você? Não teve isso comigo, assim, eu tinha certeza que eu ia conseguir, não importava quanto, eu falava para minha mãe, não importa, pode o mundo inteiro dizer não para mim, alguém vai dizer sim. O não já era o esperado. Eu acho que o artista ele tem que contar com o não. O não já é o básico, a gente já sabe que ele vai vir. Né? Agora a gente já tem que ir atrás do sim. E esse sim ele vai existir em algum lugar, não sei quanto tempo vai demorar. No meu caso foram quase 5 anos de trabalho, né? Desde 2008 que eu estou batalhando e agora saiu aí, mas já escrevo desde 15 anos, publicando pequenas coisas e tal, mas desde 2008 que eu estou focada, são 5 anos levando não. Agora, se você falar, eu não dou conta disso, então é melhor fazer outra coisa, porque é um trabalho que exige isso aí, essa persistência e autoestima. Você tem que acreditar. E Tamara, você teve alguém assim da sua família ou né, do seu círculo de amigos que foi um grande incentivador nesse processo? Eu acho que os meus pais foram grandes incentivadores, né? A minha casa na minha casa, quando eu era pequena, tinha uma biblioteca com 2.000 livros, até o teto, livros lidos pelos meus pais, e eles sempre acreditaram, e sempre falaram, lute pelos seus sonhos, persigam os seus sonhos. O meu pai é um pintor, mas naquela época meu avô, não, mas pintor não é profissão, você tem que ser advogado, né? Então ele ficou com essa frustração. E quando eu terminei o direito, eu falei, ai pai, eu não quero seguir a carreira. Ele falou, minha filha, vai fazer o que você gosta, porque eu hoje sou um advogado frustrado, né? Eu queria ser um pintor. Então a minha família apoiou. É importante ter o apoio da família, mas mais uma vez eu falo, se não tiver o apoio da família, procure alguém que apoie fora. Não deixe de realizar aquilo que você é. Porque senão você vai chegar lá na frente com uma frustração, infeliz,
e isso não vai ser bom para ninguém. Vai atrás, não importa. Não, conte com o não. O não faz parte. Mas corra atrás, porque se você acredita, as portas se abrem. Você comentou que você chegou a se formar em Direito. Me formei. Nunca trabalhou? Nunca atuei. Não cheguei nem a fazer OAB. Eu olhava e falava, meu pai, o que eu vou fazer com esse monte de problema que não é nem meu? Eu falei, eu não quero isso para minha vida, né? Então, eu cheguei a fazer estágio na defensoria, fiquei 5 anos trabalhando no tribunal, como estágio e tal, mas eu não quis seguir a carreira. Eu larguei tudo para ser escritora, tudo. Mas tudo mesmo, fiquei sem ter o que comer, eu fiquei sem ter salário, eu pedi demissão de todos os empregos, foi uma luta. Mas eu sabia, para mim não tinha sacrifício, eu falava, não faz mal, como um pão com manteiga, né? Não vou morrer por causa disso. Mas o importante era ter o dinheiro para comprar um livro novo, para poder comprar tinta para impressora, para imprimir, para mandar outro. Eu vivi muito tempo nisso, né? E se não for assim, você não faz. Eu acredito que ou você dá muita sorte, né? Mas quem não, geralmente é uma luta, é um trabalho complicado que exige esforço. Você chegou a comentar que você buscou editoras quando você estava fora do país. Cheguei. E buscou aqui também, no Brasil. Sim. E a resposta positiva veio da onde? Eu tô com 2 editoras agora. O Neurótico foi bancado pela prefeitura, foi o prêmio da prefeitura que fez, né, que ajudou a produzir a obra. O Fiel no Jardim Secreto é uma editora do Mato Grosso do Sul, é uma editora especializada em fantasia, livros de fantasia, ficção fantástica, e Um Tango para Alice vai sair pela editora Oitava Rima, e Um Tango para Alice vai abrir o selo de best-seller da editora, é o carro-chefe da editora, então eu estou muito feliz. É uma de São editora Paulo. Brasileira. As 2 são do Brasil, uma do Mato Grosso do Sul, a outra em São Paulo. E estão acreditando no trabalho, estão fazendo. Eu acho importante, eu tenho um blog que já, desde 2007 no ar que eu escrevo, ele já foi 3 vezes consecutivas indicados ao Top Blog, mais de 40 mil acessos. Então, assim, é um trabalho por trás, você tem que ter Twitter, você tem que ter Facebook, você tem que ter rede social, você tem que estar funcionando, atuando, escrevendo, não pode parar, né? Dá uma olhada, eu sempre falo, se você quer ser bem-sucedido, vai buscar quem é, né? Então, dentro da sua área, quem é o top, quem é que está lá em cima? Vai olhar e ver o que esse cara está fazendo, o que ele está acertando, como é que ele acertou. Porque se você seguir o caminho das pedras ali, você vai chegar lá. Por esse caminho, pelo jeito, a internet te ajudou muito. Internet hoje é assim, para o autor, para o artista, não tem nada melhor do que a internet. Você bota na internet, aquilo voa. A Fiona e o Jardim Secreto, eu já perdi as contas de quanto tá. Eu não consigo mais fazer contagem, porque a editora também divulga, né? Aí um pega daqui, aquilo perde o controle, porque você lança em aí um gosta, publica, compartilha ali, compartilha cá, e no final você está conhecido, você tem uma rede enorme. Então a internet hoje é um grande caminho. Bote na internet, se você tem uma música, se você é cantor, faça um MySpace, se você tem aí alguma coisa para falar, faça um blog, faça um site. E divulgue, vai levando, vai mandando, vai botando no jornal, vai falando, porque a mídia hoje está aí aberta para qualquer um, é de graça e funciona, é eficiente. Tamara, eu quero agradecer a sua presença aqui, mas pedir para você deixar um contato seu. Tá. O pessoal que estiver nos assistindo, quiser conhecer seu trabalho, adquirir legal. Os seus livros, como é que eles fazem? Olha, o meu blog, visitem, é tamara-ramos.blogspot.com. Se puser lá no Google Tamara Ramos, já vai direto. Chama Eu Que Era Tudo ou Nada ao Meio-Dia. E o meu e-mail é tanramos@gmail.com. Se alguém quiser escrever, eu respondo todos os e-mails e adoro receber e-mail, fico feliz da vida. E os livros também podem ser adquiridos, entrando no site tem lá como faz para adquirir, tem na livraria Fontoura Almeida, entrega. Então, e agora temos a caneca, né, a coleção, para comemorar aí o sucesso de 2012 do Neurótico, uma coleção de 4 canecas, que também podem ser adquiridas pelo site. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. Nosso e-mail é tvassembleia@l.s.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.